Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu e Mais Bolas, o podcast que semanalmente reúne dois representantes políticos de cada área da direita e da esquerda para falar do que foi acontecendo na última semana no Alto Minho. Uma semana que, a semana passada, começou exatamente há 8 dias com a entrega das listas dos candidatos à Assembleia da República, mas disso teremos conta no Hora Bolas, porque entretanto há outra atualidade para dar conta, a ser analisada, e pelos dois convidados de hoje, o Miguel Sá e a Adriana Temporão. Bem-vindos ao nosso painel inicial e podemos de certa forma dizer residente, agora não tão residente porque vamos alternando também com outras caras e outras vozes. E só fazendo uma pequena nota do que aconteceu nesta semana, só uma breve nota, que houve uma notícia que a mim me causou muita surpresa, que foi uma ambulância de emergência médica sediada em Viana do Castelo, que esteve 8 horas sem prestar socorro porque os dois técnicos de escala se dão mal. É uma situação muito grave que não deve passar impune e que, por causa todas estas questões relacionadas com as eleições, se calhar não foi dada a devida atenção, mas é preciso identificar muito bem o que é que aconteceu nesta situação, porque se trabalham se trabalham no INEM, têm que estar dispostos a serem socorro, não a pôr situações pessoais ou que seja à frente do que seja. Vamos já saltar para o tema e o Miguel para esta semana escolheu de certa forma a extinção, que na extinção é a adaptação do quadrilátero urbano no pentágono urbano. Em 2008, os municípios de Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão criaram o quadrilátero urbano para fomentar não só a economia dos municípios aderentes, como também proporcionar concessões em diversas áreas da sociedade, como a mobilidade, a indústria ou a cultura. De lá para cá, várias vezes Viana tentou dar um novo ângulo a esta associação. Recordo-me também de José Maria Costa, no seu último mandato, ter pressionado bastante para formar já o Pentágono e não conseguiu. E desta vez Luís Nobre conseguiu, e há 8 dias, a 7 de abril, foi dissolvido o quadrilato e criado o Pentágono Urbano. Miguel, o presidente de Guimarães, Domingos Bragança, referiu que com Viana a associação ganha uma ligação ao mar e uma importante frente atlântica. Quer dizer, só estes anos todos depois é que perceberam que havia uma ligação ao mar com a adesão de Viana a essa associação urbana? Olá, boa tarde. Eu não sei qual foi o intuito, de ser agora, a adesão ou a inclusão de Viana na Associação de Municípios. Quero acreditar, que quiseram fazer primeiro, a experiência com concelhos que estavam, se calhar, um bocadinho mais alinhados uns com os outros do que propriamente com a realidade, e mesmo a questão da proximidade de Viana do Castelo, mas a realidade é que penso que é uma adição que será estratégica e muito benéfica, para esta rede de municípios, principalmente do ponto de vista geográfico, exatamente pela proximidade ao mar e também pela proximidade aqui, à Espanha. O que, para todos os efeitos, vai, de certa forma, impulsionar o potencial de internacionalização, de toda a região do Minho de forma holística. Mas acredito também que, este potencial vai implicar, ou o potencial de internacionalização vai implicar a concretização da ligação ferroviária ao Porto de Mar. Portanto, também penso que para Viana do Castelo será um ponto positivo, porque acredito que existirá, uma certa pressão externa para que esta ligação se concretize e que é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho. Mas acredito também que esta adesão é positiva, é muito positiva para a Viana e para toda a parceria, porque acredito que a abordagem de desenvolvimento em rede é sempre muito mais dinâmica e muito mais robusta, e é uma forma de catapultar a região do Minho, não só a nível nacional, mas também a nível europeu e a nível internacional. Porque, de uma perspectiva política e económica, estes municípios têm pouca relevância, de forma isolada, mas numa lógica agregada já existe aqui uma dimensão maior e que se traduz também numa maior capacidade de negociação, quer também com o governo central, quer também depois com a negociação com as empresas, para atrair, obviamente, investimento aqui para a região. Eh, Creio também, que esta adesão para Viana vai trazer novas oportunidades de financiamento, e Luís Nobre, referiu isso, e vai ser uma forma também de nos obrigar a andar da perna, porque, apesar de tardia, eu acredito que esta adesão também é uma espécie de um reconhecimento de que Viana do Castelo está a ficar para trás, e seja a nível
demográfico, seja também a nível económico. Por exemplo, Viana, apesar de ser capital distrito, é o concelho com menos empresas, com menos volume de negócios, com menos postos de trabalho. Isto está relacionado com políticas com opções políticas que se fazem, eu diria que até mais no domínio da política fiscal. De qualquer forma, não deixa de ser positiva a adesão e será também um estímulo a que Viana tente convergir com estas abordagens que estes conselhos que tiveram melhores resultados do que Viana do Castelo adotaram. E, portanto, eu acredito que a roda já foi inventada, resta-nos e cabe-nos a nós olhar para os casos de sucesso, ter em consideração aquilo que são as nossas particularidades e especificidades, adaptar essas soluções e tentar replicá-las de forma adaptada o melhor possível à nossa realidade. Muito bem, mas diz-me uma coisa, isto no fundo é mais um eixo atlântico, é uma associação de municípios que serve apenas para fazer pressão política, porque isto de falarmos em fundos, se queremos fundos tem que ser através da SIM do Alto Minho, tem que ser através da SIM do Cava, tem que ser através da SIM do AVE, que são Eu estas não olho só SIMs no fundo. da perspectiva da pressão política, olho também para a articulação de reforços, de esforços, aliás. Por exemplo, a nível da mobilidade, ter um paradigma de mobilidade numa perspectiva mais holística e integrada, acho que isso era fundamental. Ricardo Rio referiu mesmo, que esta adesão reforça a ideia da área metropolitana do Minho e, portanto, até mesmo ao nível da colaboração institucional das sinergias que se podem criar aqui na região, acho que vai muito além daquilo que é a pressão política, está mesmo relacionado com a operacionalização das instituições, das empresas, de todo o ecossistema em torno da região do Minho. Não achas que tem mais a ver com exatamente isso que trouxeste agora, com Ricardo Rio está em fim de mandato na Câmara de Braga, já falou na possibilidade da área metropolitana do Minho. De certa forma, eles incluírem agora Viana e só agora Viana, não terá de certa forma a ver com uma espécie de tubo de ensaio para depois procurar de facto avançar-se para uma área metropolitana do Minho, incluindo naturalmente o distrito de Viana do Castelo todo e não apenas o Conselho de Viana? É uma possibilidade, mas também não podemos descartar o facto de que Ricardo Rio não será recandidato à Câmara de Braga, também à partida não estará na presidência do Pentágono Urbano, tem estado agora do quadrilátero, à partida não estará no Pentágono, e portanto não sei se é propriamente um tubo de ensaio, oxalá que sim. Muito bem. Adriana, a mobilidade é mesmo um dos pontos-chaves em cima da mesa do quadrilátero e, neste caso, agora também do pentágono. E Ricardo Rio falou mesmo disso. E voltando até esta parte da área metropolitana do Minho, enquanto tubo de ensaio, fomentando um melhor ecossistema de transportes, bem como a criação de melhorias de ligações entre os municípios, como falaste na semana passada, da ligação ferroviária e ligação rodoviária. li- em junção, as Sim, duas, sim. dois tipos de ligações. De certa forma, achas que com esta adesão de Viana ao Pentágono, pelo menos a ferrovia ou algo do género poderá melhorar? Eu espero que sim, porque pelo menos na peça jornalística que eu vi há uma preocupação com a mobilidade e fala-se bastante na mobilidade, tanto o Presidente da Câmara de Viana como todos os outros. Eu espero que a mobilidade seja mesmo uma preocupação e seja mesmo algo levado a sério, porque nós, quer dizer, o Alto Minho, até por exemplo para os estudantes universitários, nós temos estudantes universitários do Alto Minho a estudar em Braga, portanto seria importante que a mobilidade efetivamente fosse uma preocupação e houvesse um plano para a mobilidade entre o Alto Minho e o Baixo Minho, porque são áreas em que vivemos em constante, tal como nós aqui no Alto Minho vivemos em constante ligação com a Galiza, também vivemos em constante ligação com o Baixo Minho. Portanto, acho que a mobilidade aparentemente parece ter uma preocupação e parece ser um dos temas fulcrais deste Pentágono. Eu espero que sim, porque acho que é mesmo importante falarmos de mobilidade e termos um plano para a mobilidade nestas regiões. Mas acho que é de esperar para ver o que é que sai daqui. Estás silenciado, Zé. Mas, mas o que é que esperas que saia mesmo daqui? Um ensaio para uma área metropolitana de mim ou não?
Eu quero ver mais na prática o que é que vai acontecer, se esta pressão política na área da mobilidade vai resultar em efetivamente melhor mobilidade para as nossas regiões. Se isso dá uma área metropolitana do Minho ou não, neste momento acho que é o importante mesmo é resolver a questão da mobilidade. Vamos ter soluções práticas para a mobilidade entre a nossa região e a região do Minho e até mesmo para a região do Alto Minho, porque se calhar podemos utilizar o que já é feito noutras regiões e nestas em concreto e utilizá-las aqui para que não temos mobilidade nenhuma, não há um plano de mobilidade na nossa região e nós podemos ir buscar bons exemplos e trazê-los para cá. Muito bem. Miguel, podemos encerrar? Sim, sim. Ok, muito bem. Então avançamos para o tema da Adriana, que de certa forma não tem a ver com aquilo que eu falei antes dos temas em si, e ainda bem, com o socorro, mas sim com algo que é de dezembro de 2022, onde foi assinado um memorando de entendimento para um projeto piloto entre o INEM e a Conselharia de Sanidade da Junta de Galícia. Acho que é assim que se diz, pelo menos o meu galego soa-me bem assim. Foi assinado em dezembro de 2002, então, um memorando de entendimento para a criação de um projeto piloto em que seria um 112 transfronteiriço a funcionar entre Valença e Tui. Atualmente, a nível de proteção civil, a cooperação já existe no auxílio a incêndios, até porque o fogo ignora os limites de fronteiras desenhadas por nós, seres humanos, mas na saúde da emergência médica parece que afinal a dor é diferente, não é? Quando a dor é espanhola ou quando a dor é portuguesa, já não pode o INEM ir ao outro lado da fronteira. Adriana, é mesmo assim? A dor espanhola é diferente da dor portuguesa? Isto é mais uma prova daquilo que eu acho que nós já temos vindo aqui a debater bastantes vezes, é o centralismo que vivemos em Portugal, que ignora as problemáticas de cada região e, e ignora até, se calhar, os pedidos das regiões para adaptar certas respostas. E aqui o sentido transfronteiriço iria permitir uma resposta de cooperação entre os dois países, conforme a proximidade. Podia ser, houve o projeto piloto entre Valença e Tui, poderia ser extensível a toda a Raia Minhota, permitiria uma resposta muitas das vezes mais célere, mais eficaz e tendo em conta que a nossa região está cada vez mais envelhecida, isto poderia ajudar a responder a certas questões, mesmo de proximidade, pode calhar de se calhar haver zonas em que a ambulância de galega está mais perto que a nossa e de forma mais célere, porque já existe uma cooperação informal. Os bombeiros de Valença já emitiram, já vieram dizer que isto está parado, que não ficou, não saiu do papel. No entanto, a cooperação informal ainda existe. Há pedidos os bombeiros ainda correm a pedidos dos galegos. Portanto, isto existe de forma informal. De forma formal deveria estar a ser feito de uma forma mais célere, porque já esperámos por isto desde 2022, tal como o Estatuto Transfronteiriço já estamos à espera desde 2020. Há uma constante um constante ignorar daquilo que são as problemáticas e daquilo que podem ser as respostas que são diferentes. Da nossa região não é igual e não tem as mesmas problemáticas e tem, se calhar, ferramentas e mecanismos de cooperação entre os dois países e as duas regiões que permite responder a este tipo de lacunas de formas diferentes de outras regiões do país, mas se elas existem, se há vontade de ambos os lados de fazer, é completamente incompreensível porque é que isto ainda não avançou. Tal como o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, nós somos uma região que vive muito em ligação constante com a Galiza. Ambas as regiões querem, tanto os municípios desse lado como os municípios do lado galego, querem uma cooperação mais ativa e parece que isso não passa para quem efetivamente tem que responder a estas questões e é uma pena que este tipo de projetos não saiam do papel. E porquê é que não saem do papel? O centralismo, não sei, é que isto já foi, já lá está, as regiões apelam a que isto se concretize, tanto para o caso do trabalhador transfronteiriço como para o sentido de transfronteiriço, e nada sai do papel. Em 2023 foi anunciado que o processo estava em andamento, no entanto, estamos em 2025 e não existe ainda nenhuma resposta, não passou do projeto piloto, do anúncio do projeto piloto. E porquê é que achas que o José Manuel Carpinteira se lembrou agora disto?
Isso eu não quero levantar suspeitas nem coisa do género, mas este ano estamos em ano de, ainda por cima, duas eleições seguidas, não é? Não Três? sei. Três? As presidenciais depois. Mas pronto, são 2026. 2026. Estou a falar em 2025. Estamos em eleições e acho que já comentámos aqui várias vezes que vamos de anúncio em anúncio, tanto a preocupação do 112 transfronteiriço, como seja anúncios do que quer que seja, e isso parece um bocadinho. É, porque estamos no ano em que estamos, porque até agora não houve essa preocupação, nem houve uma tentativa de resolver, nem de ter mais vocais relativamente a esta questão, não sei. Muito bem. Miguel, o nosso distrito é constituído por 5 concelhos que têm ligação direta com a Galiza. Tem a fronteira natural na maior parte deles. Cinco não, sei mais, que Ponta Barca também tem fronteira com a Galiza. Estava-me agora a esquecer a parte da Peneda e Arcos. Por isso, no fundo, 7 dos 10 concelhos têm ligação com a Galiza. E nós muitas vezes só associamos à parte do Rio Minho, quando também temos a parte da Barca dos Arcos, que agora estava-me a esquecer exatamente. Achas que estes casos de cooperação com o outro lado da fronteira não avançam também porque nós, no fundo, gostamos é que a cooperação só é boa quando os equipamentos estão do nosso lado? Eu não diria que essa é a causa. Aliás, o que eu penso em relação a isto vai ao encontro daquilo que a Adriana referiu, que é a questão do centralismo. Ou seja, se um órgão aglomera várias competências e depois não tem, obviamente, capacidade para ser proativo e reativo a todas essas capacidades, o princípio da descentralização é o desejável. Neste caso, penso que depois os níveis inferiores, seja ao nível da CCDRN, seja depois ao nível das autarquias e, em última instância, até mesmo as próprias instituições, depois serem elas próprias a ter a capacidade de desenvolver os protocolos e a forma como eles se vão operacionalizar. Obviamente que isto depois terá que ser validado, não é? Superiormente, mas terem essa própria autonomia, porque são quem está no terreno, são quem melhor conhece a realidade e as necessidades e que depois sabem na prática qual é a melhor forma de se articular esta colaboração. Agora, acho que nós também temos aqui uma enorme incapacidade de chegarmos a Lisboa, entrarmos pelo respectivo ministério, darmos um murro na mesa e dizermos. Isto é uma prioridade, isto é necessário, e não estarmos sempre à espera que surja o momento em que é mais apetecível tocar nestas questões mais sensacionalistas para promovermos a nossa atividade política. Isto tem que funcionar de forma permanente e o próprio Estado Central tem que perceber que, se não é capaz de responder atempadamente às necessidades, tem que delegar e criar mecanismos para que essa delegação depois também não abra aqui espaço pronto, a malabarismos. Estava-te a ouvir e a apontar. Pois já para o Hora Bolas que se segue, porque vamos arrumar os temas desta semana e vamos dar mais espaço esta semana, porque vamos ter um Hora Bolas dedicado a legislativas, porque tanto tu, Miguel, como a Adriana assim o escolheram. E antes disso, vou só fazer, porque como as listas foram apresentadas faz hoje 8 dias e temos agora todos os cabeças de listas que vão concorrer no Alto Minho, e vou passar a enunciá-los, que nos 10 concelhos do Alto Minho já agora perdeu 924 eleitores em função às eleições do ano passado. Em vez de se aumentar, ainda se conseguiu Continuamos a perder perder. Certo. quase 1000 eleitores, que é preocupante, e por isso vão ser eleitos novamente apenas 5 deputados. A campanha já está no terreno. No sábado, Pedro Nuno Santos esteve perto do distrito, esteve ali na fronteira. E no sábado também o Chega teve já ações com a segunda cara mais conhecida do Chega, que é a Rita Matias, também anda por Viana e por Valença. Acho que não estou assim a escapar a nível nacional, que é que andou mais aqui pelo Alto Minho. Mas antes disso, então, em Viana do Castelo, no círculo eleitoral, vão ser 13 as listas. O José Pedro Aguiar Branco é o cabeça de lista pela AD, a coligação PSD-CDS, a Marina Gonçalves pelo PS, o Eduardo Teixeira pelo Chega, Isabel Rhodes é número 1 do PAN, Celestino Ribeiro pela CDU, João Puig pelo LIVRE, os nossos Adriana Temporão e Hugo Pereira
o Pereira pela Iniciativa Liberal e a Adriana pelo Bloco. E depois também temos pelo Volt Vladimir Osório, pelo ERCT José Ângelo Lima, pelo RIR João Almeida, pelo ADN Luís Filipe Paredes e pelo PPM Margarida Ferreira. Estávamos ainda agora a falar de dois casos em que os dois referiram a parte do centralismo e não querendo estar a lançar com uma pergunta, mas mais como um desafio, dos programas que são conhecidos dos vossos partidos e dos partidos também vão em eleições, o que é que podemos então esperar desta delegação de competências, da regionalização, desses temas que depois nós vamos falando no Hora Bolas semana após semanas, que esbarram em Lisboa, que esbarram aqui, que esbarram acolá. Vou começar pelo Miguel, que foi ele que sugeriu mais antecipadamente este tema. Miguel, como é que estamos então de programas? O que é que querias trazer a esta Hora Bolas? Neste Hora Bolas, confesso que não estava preparado para tocar nessa questão da descentralização, se bem que acaba por ser é sempre um bocadinho mais do mesmo, passa as competências, depois os recursos e a capacidade de os executar acaba por não ser propriamente a melhor. Eh, eu não vi grandes mudanças face ao que foi o ano passado em relação às propostas e à linha política. Tinha trazido aqui três pontos que gostava de destacar. Um deles ou dois deles são uma novidade. Em primeiro, a posição do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos em relação à imigração e às forças de segurança. Houve aqui uma mudança de paradigma, uma maior moderação e prudência. Chegou a referir até inclusivamente ser defensor de operações mais musculadas, e penso que esta mudança é um esforço de ir ao encontro às expectativas dos eleitores, que é algo muito comum em partidos tendencialmente de governo, portanto, é uma mudança, mas não é propriamente surpreendente. Em segundo lugar, também do Partido Socialista, eu achei curiosa esta proposta, achei pronto, fora deste mundo, que foi uma proposta que eles designaram de pé de meia, que consiste na atribuição de 500 euros em certificados de aforro a todas as crianças que nascem. E o que eu acho em relação a esta medida é que é literalmente o reflexo de um país de mão estendida, e de uma política de esmola, na qual o Partido Socialista se revê, porque é uma medida que custa 42 milhões de euros ao Estado, mas na prática não resolve rigorosamente nada. E por último, aqui também para picar um bocadinho com a Adriana, em relação ao Bloco de Esquerda, a proposta dos tetos nas rendas, que é uma medida de combate, uma medida de combate imediato à crise da habitação, e não é que seja novo, porque não é propriamente uma novidade, mas é o único partido que defende esta medida e eu honestamente discordo e acho que apesar de ter sido bem sucedida em Amsterdão, foi mal sucedida noutros lugares e portanto acho que não será bem essa a solução porque pode ter outros contornos que podem agravar a questão da habitação, nomeadamente a retirada de imóveis do mercado de arrendamento. E neste ponto, só deixar também a nota que estava à espera de um pouco mais da AD, em particular no que diz respeito aos imóveis que não estão a ser utilizados. Acho que essa questão ainda não foi propriamente discutida, também por uma questão de não tocar aqui em algumas suscetibilidades. E pronto, são essencialmente estes pontos que eu queria destacar. Alguma coisa em relação ao distrito? Nada de pontual. Ok. Adriana, queres começar Eu por. tenho, eu tenho em relação ao distrito. Ah, até, olha, para picar também o Miguel, ele pode ter que me saiba responder, porque houve a apresentação, a apresentação das listas, e na apresentação das listas há sempre os jornalistas perguntam quais são as nossas prioridades e assim, e o que eu vejo da AD é precisamente que o candidato não faz ideia do distrito a que candidata, porque chutou para canto quando lhe perguntaram sobre as prioridades e sobre qual era o programa da AD para o Alto Minho. Portanto, da coligação, nós não sabemos quais são as prioridades, nem qual é que é o programa, pelo menos o que foi dito na entrega das listas. E estou muito curiosa para saber como é que se vai desenrolar a campanha, porque a Guiar Branco, que não apareceu a nenhum debate com todos os partidos com assento parlamentar o ano passado, este ano
já veio dizer que vai ter que ver o modo como vai correr a campanha, porque continua a exercer como Presidente da Assembleia da República, ou seja, se ele vai aparecer menos ainda do que o que apareceu ano passado, estou para ver que campanha e como é que ele vai conhecer o distrito que supostamente vai representar no Parlamento. Ah, e relativamente às outras, o Chega também não apresentou nenhuma proposta especificamente para o Alto Minho. E gosto de ver que a iniciativa liberal tem como uma das prioridades para o Alto Minho a mobilidade. Acho que é importante que seja um tema bastante debatido durante a campanha, a mobilidade, porque efetivamente eu acho que deve ser problemas mais concretos. A habitação é um problema do distrito, mas é um problema nacional. Eu acho que a mobilidade é mesmo um problema do nosso distrito, porque vamos ver outros distritos que já estão muito mais desenvolvidos nesta área, e eu acho que vai ser interessante debater estes temas e ver o que é que cada partido apresenta para estas problemáticas. No espaço de um ano, esta é a vossa segunda campanha, tu enquanto cabeça de lista, o Miguel quase na caravana. As pessoas, quando a campanha vive de quando estão cá as figuras nacionais ou quando vocês estão no terreno a fazer a campanha também sem as figuras nacionais, apenas com as pessoas que de facto as pessoas do distrito estão a eleger, sentem que as pessoas percebem o que é que estão. O que eu quero dizer com isto é. As pessoas sabem quem estão a eleger, sabem que estão a votar na Adriana e não na Mariana, sabem que estão a votar no Aguiar Branco e não no Sim. Montenegro. Eu acho que, pelo menos a minha sensação é que já começa a haver muito mais informação sobre isso. Eu acho que já se apanha mais gente que sabe que não vota no Pedro Nuno Santos, ou na Mariana Mortágua ou no Luís Montenegro, sabem que votam nos cabeças de lista pelo círculo eleitoral do distrito em que residem, mas ainda há muita gente, e o mais assustador é que mesmo pessoas das comitivas de outros partidos acham que votam em Pedro Nuno Santos, ah, portanto, eu acho que esta informação ainda não chega a toda a gente e há uma confusão ainda sobre em quem é que votamos por cada círculo eleitoral. Acho que há muita gente que ainda não percebe muito bem os círculos eleitorais. Isto para dizer, Miguel, o facto do Sim. Aguiar Branco não andar na comitiva do Distrito de Viana de Castelo é porque, no fundo, os eleitos da AD, no fundo, é só para fazer um grosso na Assembleia da República. Não, a campanha também ainda não terminou e estão marcados eventos, não se preocupem que vão ver o nosso Presidente da Assembleia da República. Será que eu Que é vou conhecer desta vez? É que o ano passado eu não o sim, conheci. sim, sim, certamente que sim. A campanha ainda não terminou, nós ainda falta um mês e qualquer coisa para as eleições, e ainda vai haver muita campanha, ainda vai haver muita presença e muita forma de apresentar propostas. Agora, obviamente que a dimensão mais local das prioridades não é feita bem em sede de legislativas, é mais contexto de eleições autárquicas, e aí tenho a certeza absoluta que também estou a participar no programa eleitoral, que não faltarão propostas e medidas, não para o Alto Minho, no meu contexto será mais dedicada a Viana do Castelo. Mas a sensação que eu tenho, também do que vou falando com as pessoas, é que existe uma maior consciência de como é que funcionam os círculos eleitorais, ou seja, sabem que elegem os deputados que são candidatos pelo círculo eleitoral, mas obviamente que depois, na decisão final, há um peso enorme naquela que é a figura que será o primeiro-ministro, e isso é impossível de dissociar, porque no final do dia, independentemente de ser A ou B pelo distrito ou pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, no final do dia será a figura do líder, o líder do partido que será primeiro-ministro, e obviamente as pessoas também têm isso em consideração e votam muito orientadas nesse sentido. Eu pergunto isto porque há dois programas. A Cláudia trouxe para o debate, acho que foi Cláudio Hu, que estavam nessa conversa, nesse podcast, em que o facto de repensar-se a forma como se elege localmente, ou seja, nós localmente temos a eleição para a Assembleia Municipal, a eleição para a Assembleia de Freguesia e temos uma eleição para Presidente de Câmara. E neste caso nós estamos a ter uma eleição para a Assembleia da República. Nós não estamos a votar no Primeiro-Ministro, nós não estamos a votar, no caso das autárquicas, votamos no Presidente de Câmara.
não seria também importante que os partidos e trabalho local, principalmente, não é uma questão de diferenciar ser nacional ou ser autárquico, ser legislativos autárquicos. Não seria importante as pessoas no distrito saberem que estão a votar no Aguiar Branco, que estão a votar na Adriana, que estão a votar no Hugo, que estão a votar na Marina e assim sucessivamente, porque no fundo também são essas pessoas que depois, entre a sexta e a segunda-feira, vêm à sua zona de residência, que vão àquelas inaugurações, vão àqueles eventos que acontecem ao fim de semana, onde os políticos colam a sua agenda local também com a sua proximidade. Não é importante também as pessoas terem noção disso, até porque depois aquilo que António Costa fez, apesar de não ter sido o partido que ganhou, ter uma maioria formada na Assembleia Legislativa, não era importante as pessoas cada vez mais, e não passa também muito por vocês que andam no terreno, as pessoas saberem em que é que estão a votar? Eu penso que sim, mas eu penso também que é feito esse esforço, ou seja, os próprios partidos, na forma como vão divulgando as listas, fazem um esforço de destacar quem são os candidatos, do partido, pelo círculo eleitoral a que correspondem. Existe naturalmente esse esforço e até a própria comunicação social, vai divulgando os próprios candidatos e acho que as pessoas se forem minimamente atentas, ou seja, se procurarem a informação, essa informação é facilmente acessível, e até mesmo involuntariamente, ou seja, uma pessoa se assistir ao telejornal vai levar com informação sobre os candidatos, isso é inevitável. Adriana, achas que de alguma forma Messia Martins poderá ser eleita pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo por arrasto? Não sei. Não sei. Mas eu acho que tem que haver, os partidos, eu acho que tem que haver esforço de partidos também para fazer chegar essa informação às pessoas, porque nem todos usamos as redes sociais da mesma forma, nem todos temos acesso a jornais, e tem que haver esse esforço que eu acho que tem havido já. Existem até vários programas e várias associações que o fazem e de forma bastante eficaz. Mas sim, até como uma forma de responsabilização depois do que é que foi o mandato daqueles deputados que representam o Alto Minho, que muitas das vezes, se nós estivermos bastante atentos, não é bem aquilo que eles andaram a dizer em campanha. Portanto, eu acho que é importante sim, e eu acho que tem que haver um esforço sim dos partidos para que essa informação chegue, seja de que forma for, seja redes sociais, seja através da propaganda que se faz durante a campanha, nas ações ah, ah, mais pessoais, mais cara a cara com as pessoas, eu acho que tem que haver esse esforço em passar as informações às pessoas. Ou seja, podemos contar que pelo menos as duas, tanto o Bloco como a AD vão passar, por exemplo, no Portinho de Vila Praia de Âncora, com soluções. Sim. Do Bloco, sim. Aliás, nós tivemos uma proposta para o Orçamento de Estado que foi votada, Claro, que foi rejeitada, com votos contra do PS, do PSD e do CDS e a abstenção do PS. muito bem. Portanto, sim, os pescadores de Vila Praia de Âncora sabem que podem contar com o Bloco de Esquerda. Eu, Miguel, no caso, não estou por dentro da programação da campanha, não sou candidato, como no caso da Adriana. da Adriana, mas do que me compete a mim fazer chegar às respectivas instâncias, farei obviamente essa indicação, porque acredito que é uma causa legítima e tenho a certeza que será atendida, porque penso, e pelo menos da minha perspectiva, andamos cá para promover o bem-estar das pessoas e se é uma ação que é necessária, obviamente tem que ser atendida. Muito bem. Sugestão cultural, um minuto de cada um. Adriana, o que é que tens esta semana para nós? Muito rápido, uma exposição que inaugurou no dia 2 de abril e vai estar até o dia 30 no Museu Municipal de Caminha, os 25 dias para a liberdade, uma exposição de ilustrações da ilustradora Marta Nunes, que eu gosto muito, de ilustrações dos direitos conquistados com o 25 de abril. A entrada é livre, e eu aconselho muito a ir ver estas ilustrações. Muito bem. Miguel, Eu, para a sugestão cultural desta semana, quero indicar a inauguração do Museu de Motas Clássicas,
que se realizará no dia 31 de maio, às 3 da tarde, no piso menos um da Junta de Freguesia de Serrelês, e também enaltecer a iniciativa, porque é muito importante que façamos esse esforço de dinamização cultural, mesmo nas nossas freguesias, porque é importante esta promoção do nosso património cultural. Muito bem, e desta forma dou por encerrado mais um Eu é Mais Bolas. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar um bocadinho da atualidade do que vai acontecendo pelo Alto Minho. Pode-nos seguir nas redes sociais, em que vamos pondo pequenas partes do que foi dito durante este programa. Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato connosco através do nosso e-mail, euemaisbolas@gmail.com. Fique bem, fique desse lado e até à próxima semana.